Paliativo. É uma palavra que pouca gente às vezes tenha parado para pensar no que realmente significa. O Doce de Leite e Vida de hoje vai tratar a respeito desse tema, voltando aqui lá nos idos de 2010, quando eu em sala de aula aprendi com um professor naquela ocasião que paliativo tinha um significado muito diferente daquilo que nós imaginamos hoje. Que era mais ou menos aquilo que tem o efeito, a qualidade, a condição de acalmar, de acerenar, de abrandar, né? Ainda que temporariamente uma dor qualquer ou um problema qualquer. O paliativo está associado a essa ideia de uma situação que muitas vezes não tem uma cura, se é que podemos imaginar uma questão de cura do corpo definitiva. Há então os mecanismos paliativos, que são aqueles que são oferecidos com todo o empenho, todo o afinco, porque provém exatamente de uma palavra, palari, né, ou pallium, que vem do latim mostrando que é cobrir com um manto. Então o paliativo não é simplesmente fazer de qualquer jeito, é oferecer o melhor abrigo, é trazer o melhor conforto, é minimizar, né, por assim dizer, todo o sofrimento, a angústia, dividindo aquilo que se pode fazer de melhor para amenizar o sofrimento alheio. Essa é a ideia, essa é a noção mais aclarada, que inclusive está repletamente, fartamente explicada em diversos órgãos que tratam de maneira humanitária ou humanista, né, todo o sofrimento e dor. Mas eu tive uma oportunidade em 2017, quando meu pai descobriu que estava doente, de ouvir um médico, o primeiro médico, que diagnosticou ao ver os exames dele, e disse-me numa certa altura, quando então meus irmãos saíram do quarto, da sala onde nós estávamos conversando, e ele então disse só para mim: não há muito o que ser feito, nós vamos fazer um tratamentozinho paliativo mesmo. Um tratamentozinho paliativo ia muito ao contrário, ia de encontro a tudo aquilo que eu havia entendido como paliativo num certo dia, numa certa parte da minha vida. Porque ali, do jeito que ele falou, ficou claro que adotariam-se medidas que não resolvem. Técnicas, na verdade, que não atenderiam à ideia de amenizar a dor, o sofrimento e dar qualidade de vida, ânimo, disposição, força, fortaleza ao meu pai. Embora compreenda a circunstância do médico ter me dito isso, naquela hora eu já disse a ele: não use esse termo dessa forma com meus irmãos, porque talvez eles entendam que não há nada mais a fazer com meu pai nesse tempo. Nós não sabemos quanto tempo, naquela ocasião não tínhamos a menor ideia. E o que aconteceu naquela sequência daqueles 8 meses posteriores, além do bem-estar que o novo médico oncologista veio nos tratar porque não cuidava só do meu pai, também tinha mecanismos e recursos paliativos para amenizar a dor e o sofrimento de todos nós da família. Nesses 8 meses que se seguiram, meu pai pegou com muito mais afinco os netos no colo. Abandonou velhos hábitos, velhos vícios, transformou-se em muitos aspectos. Fez 8 meses valerem uma vida inteira. Se disséssemos que talvez fôssemos fazer um tratamento paliativo qualquer, no sentido real, no sentido equivocado de imaginar um tratamento sem eficácia, sem ânimo, sem desejo, nós não teríamos feito o que fizemos. E muito menos ele feito o que fez por sua própria vida e pela nossa também. Então não posso perder a oportunidade de hoje agradecer, num momento tão duro, em que todas as terapias clínicas são chamadas de maneira tão dolorida nesse mundo, de agradecer médicos, enfermeiros, terapeutas de toda a ordem, técnicos em radiologia, em outras áreas, atendentes da recepção, que muitas vezes são médicos, são terapeutas que nos atendem e que nos fazem de alguma forma manter a força e o brilho. Não posso deixar de agradecer a vocês que estão no fronte dessa guerra imensa que nós enfrentamos hoje, para que de alguma forma famílias possam dormir um pouco mais tranquilas.
Enquanto nós trabalhamos em salas fechadas ou em dentro de nossos próprios lares, vocês se debruçam sobre pacientes que têm toda sorte, toda ordem de doença. Então hoje nada mais justo do que agradecer a esses terapeutas de toda ordem, que pegam nas mãos, que se interessam, que ouvem os seus pacientes, que tratam com muito mais do que técnica e tecnologia, e que sempre se recordam, como já dizia o mestre Hipócrates, que a vida que professar será para benefício dos doentes e para seu próprio bem. A esses doutores, a esses terapeutas, que não têm aqui uma ou outra classe, são todos os envolvidos que estão hoje dentro de um hospital, que estão dentro de uma clínica. A cada um desses um obrigado. O obrigado que eu dei à época quando meu pai foi atendido. Porque mesmo muitos dizendo, foi paliativo mesmo, não adiantou nada, a sensação que nós temos é de que adiantou tudo. Porque foram os 8 meses que, sem dúvida, houve um reencontro, uma transformação profunda, para mostrar que efetivamente, como já dissemos aqui noutrora, cura nem sempre é só do corpo. Há uma cura muito maior do que essa. Então que nós possamos ser também, de alguma maneira, terapeutas. Que nós possamos cobrir com esse manto, esse pallium, levarmos às pessoas que hoje precisam de força, de conforto, de amor. Muita gente está num sofrimento intenso. E se não somos nós mesmos ou das nossas famílias, que nós possamos levar um pouco desse paliativo, desse tratamento de cobertura com amor, de intensidade, fazermos o melhor por essas pessoas, para que elas se sintam também melhores, numa vida já tão cheia de dificuldades, que não sejamos nós a dizer-lhes que vamos fazer de qualquer jeito, que vamos tratar sem intensidade, que não vamos nos dedicar até a última gota de energia que temos pelo bem-estar das pessoas. Que possamos tornar a vida das pessoas assim, um tanto mais doce. Novamente, a minha gratidão a cada um daqueles que está hoje dentro de um hospital, auxiliando, tocando, amando por meio da sua profissão. E a todos nós que possamos acompanhar esse exemplo, fazendo aquilo que está ao nosso alcance, dedicando-nos também às pessoas. Um forte abraço a todos.